Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Mário Célio Alves, que vai abordar o tema Justiça Desportiva. E o Dr. Mário é advogado atuante, ex-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Pará, especialista em direito desportivo e em direito empresarial. Olá, doutor Mário, tudo bem? Olá, doutor Raul Ferraz, boa tarde. Primeiramente, eu quero lhe agradecer pelo convite. É uma satisfação enorme para mim poder participar do Habeas Data e compartilhar um pouco do conhecimento em respeito à justiça desportiva com você e os telespectadores. Eu é que agradeço a sua presença, até porque nós não tínhamos aqui ainda nenhuma entrevista sobre esse tema, que eu acho um tema muito interessante. É um tema que nunca sai de pauta, né? Porque o futebol no Brasil é uma coisa que todo dia está em pauta, todo dia tem centenas de jogos acontecendo, de campeonatos, e o brasileiro é muito ligado ao futebol, né? Acho em todos os estados do Brasil. Então, esse tema do direito desportivo, ele é muito evidente, está sempre em discussão as questões das partidas e as questões que devem ser levadas à discussão depois de uma partida de futebol, porque às vezes fica a dúvida se foi gol, se não foi gol, se há uma infração, se não há infração, se o clube poderia ou não poderia estar ali concorrendo. Enfim, é uma série de pequenas questões jurídicas que são abordadas a todo momento, né? Mas como você iniciou no direito desportivo e na justiça desportiva? Conta pra gente essa sua carreira que chegou até a presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará. Você que é um cara novo, um advogado atuante, mas que conseguiu se destacar nessa área. Doutor Raul, primeiramente eu quero fazer um recorte interessante sobre a minha carreira no mundo jurídico, que diz respeito ao meu primeiro estágio. Não sei se o senhor lembra, mas foi o senhor que me contratou para o meu primeiro estágio, enquanto o senhor era gerente jurídico da CELPA, na época que ainda era Grupo Rede. Então, a minha caminhada jurídica, ela iniciou naquele estágio. Aquele estágio me formou, me fez ver que a advocacia efetivamente era o que eu queria para a minha vida, que eu realmente não queria fazer concurso público, eu queria aquela rotina da advocacia, era muito corrido, e eu aprendi muito e cresci muito lá. Então, quero já, inclusive, deixar meu agradecimento ao senhor. Me sinto muito grato quando entrevisto algum ex-aluno ou ex-estagiário. É gratificante para a gente que tem aí uma carreira jurídica já um pouco longa e já passou por várias experiências no magistério e como orientador nas empresas que eu trabalhei, de estagiários, que foram várias, isso é muito gratificante. Mas eu confesso que eu não sabia dessa sua especialização em direito desportivo. E fiquei muito feliz ao saber disso, inclusive que já foi presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará. Conta pra gente, então, um pouco dessa carreira. A minha trajetória na justiça desportiva, em que todos os integrantes, eles trabalham, eles desenvolvem o seu trabalho dentro da justiça desportiva sem remuneração. Sim. Então, normalmente, quem está na justiça desportiva, quem aceita o convite, é nomeado, faz isso porque realmente gosta do futebol. Por amor ao futebol. Por amor ao futebol, que move esse país. O futebol move esse país de alguma forma. Então, num primeiro momento foi isso. Me convidaram, me fizeram um convite para participar de uma das comissões disciplinares do TJD aqui do Pará. Tem 3 comissões. Em 2015. Em 2015, eu recebi um convite do então presidente, à época, o doutor Gilberto, me convidou para participar das comissões. Eu aceitei e fiquei nas comissões de 2015 a 2021. Cheguei a ser presidente da 3ª comissão disciplinar, passei pelas 3 comissões disciplinares do TJD Pará. E em 2021, eu fui indicado pela OAB
e depois eu posso até discorrer um pouquinho mais de como funciona a indicação ao TJD para compor o pleno do tribunal. Sim. Assumir a vice-presidência e corregedoria e, posteriormente, assumir a presidência em 2022. Saí do tribunal em 2020, final de 2022, início de 2023 já não estava mais, e decidi advogar nessa área, que foi uma área que me trouxe essa paixão, uni o direito, que é uma paixão, ao futebol, que é outra paixão. Me especializei, fiz vários cursos, estou sempre atento a todas as mudanças. Quantos componentes tem, quantos membros tem o Tribunal de Justiça Desportiva? Olha, atualmente nós temos a seguinte composição aqui no Pará. 3 comissões disciplinares. Em cada comissão nós temos 5 auditores e 2 procuradores. E um defensor dativo. Tem muitos atletas, clubes do interior que não têm condições de contratar um advogado para que faça a sua defesa perante as comissões. Então, o TJD daqui do Pará, inclusive foi um trabalho implementado enquanto corregedor, nós nomeamos defensores dativos para que atuassem em defesa desses clubes e atletas. Então, nós temos as comissões formadas por 5 auditores, 2 procuradores e um defensor dativo. Então, 3 comissões, total aí de 23 pessoas, 24 pessoas. E temos o pleno do TJD, que funciona como uma segunda instância dentro do Estado. O pleno é composto por 9 auditores, 2 procuradores e um defensor dativo também. Essa é a composição atual do Pará. E os membros que compõem as comissões não compõem o pleno? Não. Aí a gente segue até uma estrutura que é muito parecida com a da Justiça Comum. Entendi. Você tem ali o primeiro grau, o segundo grau. Bem, então, como e por quem é formada a Justiça Desportiva, você já acabou de responder a segunda pergunta que nós tínhamos feito aqui. É uma composição muito parecida com a Justiça Comum e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E quais os principais aspectos jurídicos da Justiça Desportiva? A Justiça Desportiva ela tem uma característica muito interessante, Dr. Raul. Primeiro porque nós temos um código que propõe o procedimento, dispõe sobre as infrações disciplinares e suas punições. Funciona como um código penal. Na verdade, une o Código Penal e o Código de Processo Penal, porque dentro do Código Brasileiro da Justiça Desportiva, o CBJD, nós temos tanto as infrações e suas correspondentes punições, as tipificações das infrações disciplinares, como também nós temos o procedimento do processo em si. E aí nós temos, inclusive, figuras, remédios heróicos, como, por exemplo, o do mandado de segurança, que dentro da Justiça Desportiva tem o nome de mandado de garantia, mas as regras são bem parecidas. Você pega ali a lei do mandado de segurança e compara com os requisitos do mandado de garantia, são bem parecidos. Nós temos, por exemplo, uma figura que se assemelha muito ao recurso inominado nos juizados especiais, que é a medida inominada. O código ele traz várias ações de rito especial e quando você tiver um caso que não se enquadre em nenhuma delas, você pode se utilizar da medida inominada para tentar levar uma discussão, se não se enquadrar em nenhuma dessas situações. E existe alguma instância superior ao Tribunal de Justiça Desportiva do Estado? Existe. A formação, a estrutura da Justiça Desportiva, nós temos em caráter em âmbito nacional o STJD, onde os membros são indicados por entidades a nível nacional, entidades federais. OAB Nacional, por exemplo, indica 2 membros para o pleno. A Federação de Árbitros indica 1 membro. A Federação de Atletas indica outro membro, 2 membros. Os clubes da Série A e B indicam 2 membros também. Sim. Então, a partir dessas indicações é formado o pleno do STJD. E a gente segue a mesma sistemática para os tribunais de justiça estaduais. Então, essas entidades, elas indicam esses nomes para compor o pleno, e o pleno é que compõe as comissões. Então, nós temos o STJD como instância máxima da justiça desportiva, está no Rio de Janeiro. Nós temos os tribunais de justiça desportiva estaduais, cada federação em cada estado forma o seu tribunal. E abaixo nós temos as comissões disciplinares, que funcionam como um primeiro grau de jurisdição. Então, teoricamente, uma questão envolvendo 2 clubes aqui do estado do Pará, que começa na comissão,
ela teoricamente pode acabar lá no Rio de Janeiro, no Superior Tribunal de Justiça. Muitas vezes acaba. Muitas vezes. Recentemente, inclusive, envolvendo aqui o nosso Campeonato Paraense da Série B2, teve essa discussão finalizada no STJD. A decisão do STJD teve que ser cumprida aqui. Voltaram alguns jogos, teriam que voltar, ainda não finalizou, temos embargos de declaração ainda pendente de julgamento no STJD. Então, eu posso afirmar que a Justiça Desportiva integra o Poder Judiciário? Não. Não. A Justiça Desportiva ela tem a sua completa autonomia, né? Assim como o direito desportivo. Eu gosto de falar muito isso, doutor Raul, principalmente quando eu faço algumas palestras para acadêmicos, porque as pessoas têm, às vezes, a ideia de que para você trabalhar com o direito desportivo, você precisa socorrer ao Código de Processo Civil, ao Código Penal, pegar ali elementos, princípios, e não. Nós temos essa autonomia do direito desportivo em si, e, consequentemente, da Justiça Desportiva. Nós temos no artigo 2º do CBJD um total de 14 incisos que trazem princípios do direito desportivo. Óbvio que alguns princípios constitucionais não poderiam deixar de ser observados. Legalidade é um deles, enfim, que é muito importante, ampla defesa, contraditório. Mas temos também as especificidades, como, por exemplo, o princípio do pro competitione. Esse é específico. O princípio do pro competitione, ele diz o seguinte, que no julgamento de qualquer caso envolvendo jogos, né, você precisa fazer prevalecer o resultado de campo, o que foi conquistado dentro de campo, para que a gente não tenha mudanças de resultados no tapetão, como chama. Sim, e já ouvimos várias frases nesse sentido, vários jargões nesse sentido de tapetão. Leva para o tapetão que ganha. Então, o princípio da pro competitione, ele tem exatamente esse condão de evitar que resultados conquistados dentro de campo sejam alterados fora de campo, na justiça desportiva. E o do fair play, que já é um pouco mais conhecido, né, que já tem a ver com um pouco mais de ética do atleta em si. Então, a gente precisa sempre levar em consideração isso também. É algo que lá de longe lembra o princípio do contrato-realidade, né? O contrato-realidade, perfeito. Então, vamos prestigiar aquilo que aconteceu em campo, o resultado, vamos dizer assim, a competição vale mais se colocado numa balança do que a regra. Não que a regra não deva ser observada, mas a competição em si, o mérito da questão é mais importante do que as formalidades. Seria aí mais ou menos por esse caminho? Exatamente esse o caminho. E é interessante porque você pega hoje a Lei Geral do Esporte, que é nova, né, é desse ano, e ainda tem alguns vetos a serem analisados pelas casas, né, pelo Congresso, alguns vetos feitos pelo presidente Lula, que ainda vão analisar se cai ou não, porque lá, quando a Lei Geral do Esporte define o que é o esporte em si, ela fala exatamente sobre essa questão física, né? Essa prevalecência do físico. É um esporte eminentemente físico e que você precisa respeitar esse atributo. Né? Ou seja, dentro do futebol... Quem foi o melhor em campo? Né? Quem foi o melhor em campo, exatamente. Então, o princípio do pro competitione, ele privilegia quem foi melhor em campo. O senhor resumiu bem, perfeito. E a justiça desportiva ela é vinculada às entidades de organização do desporto? Tem alguma coisa a ver com o CBF, com as federações estaduais? Sim. A partir das federações e da confederação, né, é obrigatório que cada federação constitua o seu tribunal, constitua e dê condições para que esse tribunal desempenhe as suas atividades. Então, a federação ela é responsável por bancar o tribunal. Sim. Então, todos os custos do tribunal eles devem ser bancados pelas federações a que estão vinculados. E o mesmo acontece em relação ao STJD com a CBF, que dentro do Brasil é a organização esportiva máxima no futebol. Né? E em todos os outros esportes funciona dessa forma. A gente ouve muito falar do futebol, mas cada confederação de todos os esportes tem o seu próprio STJD. Todas as modalidades precisam ter o seu STJD e o seu TJD. É óbvio que por uma questão até de formação, de organização de alguns esportes,
esse TJD ele não tem uma estrutura física como o futebol tem. Então esses órgãos de justiça desportiva, Tribunal de Justiça Desportiva, cada modalidade de esporte deve ter o seu. Exatamente. Ele não contempla todas as modalidades. Não. Os TJDs eles são específicos. E isso é interessante e bom porque dentro de cada modalidade, quem está dentro dessa modalidade, principalmente dentro das federações, conhece quem são os advogados, ou então até um educador físico que tenha um conhecimento mais apurado sobre aquele esporte e pode indicá-lo. E isso é algo interessante também. Não precisa ser advogado para compor a justiça desportiva. O requisito é notável conhecimento sobre o esporte. Então é bom porque você traz essa especialidade. A justiça desportiva ela é uma justiça especializada. Então é muito bom, porque as discussões elas se desenvolvem de forma técnica, por quem conhece. Você imagina algumas discussões mais profundas chegando numa vara comum, cível. O juiz abarrotado, vários processos, várias matérias, não gosta de futebol, acabou. Vai sair um julgamento completamente equivocado. Isso é uma realidade, né? Até pelo nosso judiciário hoje em dia, que está abarrotado. E essas questões que a gente vê aí cotidianamente, ontem foi manchete em todos os jornais locais, de torcidas organizadas que brigam e que fazem confusão. Qual é o reflexo disso para o clube? Além, a gente sabe que tem aquela responsabilidade penal, da justiça comum, que é uma outra história. Mas isso pode trazer alguma consequência para o clube? A maneira de agir dessas torcidas organizadas pode refletir dentro do Tribunal de Justiça Desportiva, pode gerar uma penalidade para o clube? Como é que isso funciona? Não só pode, como deve. Os fatos, o que nós vimos ontem, é um absurdo. E, ao meu ver, e enquanto fui julgador, tive muita sensibilidade nesse tipo de ação que envolvia essas questões, violência de torcedor, independentemente se de torcida organizada ou não, né, acho até que afirmar que o problema é a torcida organizada é algo que precisa de um estudo mais aprofundado. Sim, a gente fala porque é o que a mídia diz. Exatamente. Não sei se era uma torcida organizada ou não, mas, em modo geral, o comportamento do torcedor. A culpa recai sobre as organizadas. Sim. Mas é necessário que cada clube faça o seu trabalho preventivo nesse sentido. E isso foi algo que, quando eu fui presidente do TJD, eu pedi para a federação para organizar. Nós fizemos uma reunião, doutor Raul, com os chefes de todas as torcidas organizadas de Remo e Paysandu. E eu fui falar para eles quais são as penalidades que são aplicáveis aos clubes que eles tanto amam. Porque, olha, se eu me organizo enquanto torcedor, chamo outras pessoas que comungam desse amor, dessa paixão pelo clube, junto comigo, para torcer pelo clube, eu tenho que saber que esse meu ato de paixão, né, não pode ser violento. Não pode ser violento. E assim, eu vou trazer consequências para o clube. O clube vai ser punido. E na justiça desportiva, nós temos tipificações específicas para esse tipo de infração. Claro, tumulto para em praça o clube, pública, né? Agressão. Quem vai ser punido? Vai ser sempre o clube. O clube vai ser punido. Nós temos vários casos no Brasil em relação a isso, em que há punição. Tem uma definição interessante também, doutor Raul, sobre praça desportiva. O Estatuto do Torcedor anteriormente, e continuou na Lei Geral essa disposição, ele diz que o clube mandante, ou seja, o clube que está organizando aquele jogo, que tem o mando de campo daquele jogo, ele é responsável pela ordem na praça desportiva. Sim. A praça desportiva, por definição, por conceito, ela é um raio de 9 quilômetros ao redor do estádio. Isso? Exatamente. Ninguém se atenta para esse detalhe. E se você for pegar um raio de 9 quilômetros ali no estádio do Paysandu, que é a Curuzu, você vai pegar praticamente Belém inteira. Óbvio que num processo dentro da justiça desportiva, essa realidade precisa ser analisada. Mas é importante que os clubes eles chamem para si essa responsabilidade no sentido de eu tenho responsabilidade sobre os atos dos meus torcedores. E os atos dos meus torcedores vão implicar em punições para o clube, para o time.
Uma das punições, por exemplo, é perda do mando de campo. A perda do mando de campo com um clube de futebol significa não ter receita para aquele jogo. Paysandu, um clube de massa, por exemplo, que é o que nós estamos falando, é um clube que tem condições de lotar o estádio e tem renda disso. Sim. Imagina, essa perder receita isso que é deixa catastrófico para ele. Exatamente, né? Para qualquer clube de futebol. Então, e isso, às vezes, por uma atitude de um grupo, né, que impensadamente promove badernas, desordem ou qualquer outra coisa que possa levar o clube a uma punição extrema. Exatamente. E com certeza vai ter um processo na Justiça Desportiva apurando esses fatos, né, e vai seguir o curso do processo normal, mas a possibilidade do Paysandu ser punido é grande. Isso é algo que traz um prejuízo muito grande de ordem financeira para o clube, de ordem até moral para os atletas. Porque imagina, jogar num estádio sem torcida, aquele silêncio, que era o que a gente via durante a pandemia em 2020, dava para escutar o diálogo dos técnicos, dos atletas. Então, isso também para o clube é ruim. A torcida junto tem uma força diferente, uma energia diferente para os atletas. Então, a punição, ela chega a esse ponto de perda de mando de campo, jogos com portões fechados, por exemplo. Então, é muito danoso. Além de aplicação de multa pecuniária. Perfeito. Que varia de 0 a 100 mil reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Para clubes que a gente sabe que não são clubes que têm tanto dinheiro, né? Que depende da renda do campo, enfim. Com certeza. Doutor Mário Célio, a sua entrevista foi extremamente esclarecedora. Tá? Eu gostaria que o senhor viesse aqui outras vezes para a gente falar desse assunto, que eu acho muito interessante. E agradeço muito a sua presença. Doutor Raul, eu agradeço imensamente o seu convite. É um prazer, uma satisfação muito grande poder compartilhar um pouco da minha experiência, do meu conhecimento sobre essa área que é pouco difundida. Poucas pessoas... muito específica e que às vezes as pessoas tomam confundem, né? Justiça desportiva com justiça comum. Isso para o advogado é muito simples, na cabeça dele está muito claro que ele pode até não conhecer de justiça desportiva, mas ele sabe que não é a mesma coisa. Mas para o torcedor isso não é tão claro assim, né? Exatamente. Muitas pessoas confundem o que é a justiça desportiva, às vezes até confundem, pensam que a justiça desportiva é a própria federação, faz parte da federação, desconhecem a autonomia da justiça desportiva para julgar, para tomar suas próprias decisões. E principalmente que ela é uma instituição privada, né? E não uma instituição pública como é a justiça, as outras... O Poder Judiciário como um todo, exatamente. Então é sempre um prazer, conte comigo, sempre que o senhor quiser discutir sobre esse tema, é só me mandar um zap, que com certeza estarei aqui. Eu que agradeço. Tá? Muito obrigado.